quantas categorias de trabalhadores tem na área da Previdência Social? Da Previdência, tem o seguro e a Seguridade Social, saúde, Previdência, trabalho. Que antigamente era tudo junto, lembra? Na época do INAM, desculpa, era tudo junto. Era tudo junto. Depois o governo federal foi separando. Hoje você tem o Ministério da Previdência, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, e as categorias vão separando. Sim. Quem está basicamente em greve hoje é o INSS, a categoria da qual eu faço parte, e qual o sindicato que eu represento também representa. Outro dia a gente falou de peritos. Eles estão incluídos na sua categoria ou não? Eles são da carreira do Seguro Social. Porém, eles têm uma tabela de salários diferente. Então, eles... Melhor ou pior? Melhor. É melhor. É melhor. Médico, né? Ele tem uma tabela um pouco melhor. E eles têm uma associação própria, e esta associação resolveu deflagrar a greve agora. Eles começaram a entrar em greve a partir de ontem ou de hoje. Enquanto nós, os servidores administrativos do INSS, estamos em greve, aí, como você disse, há 57 dias. Agora, quantos servidores tem no país inteiro? Quase 32 mil servidores. 32 mil. Ativos. Ativos. Espalhados, então, pela agência? Pelo Brasil todo. No estado de São Paulo, são 7.500 servidores ativos. Sim. E como é que está a negociação lá com o pessoal? Vai bem, vai mal? A negociação está difícil. Está difícil? A fase brasileira não é boa, a fase econômica, né? Então, todas essas questões acabam interferindo. Se justificáveis ou não, a gente faz uma outra entrevista só para falar disso. Sim. Mas a verdade é que o governo tem protelado sobremaneira, principalmente porque grande parte da nossa reivindicação não depende do Ministério do Planejamento, não é somente dinheiro ou vantagem pecuniária. Tem a ver com as condições de trabalho, com as nossas relações com chefia, as nossas relações com a metodologia de gestão instituída hoje. Quer dizer, então, a discussão é mais ampla? É bem mais ampla. Eu acho que salário não estaria na primeira linha. Eu quero, pessoal, que é uma reestruturação organizacional, não? Sim, é por aí. também. Existe uma deficiência no serviço público que é notada por todo cidadão, na educação, na saúde e na previdência. Isto não é desqualificação do servidor que presta aquele serviço. Isto é, na realidade, uma ineficiência da administração pública para lidar com isso. Então, nós temos hoje um déficit de quase... Olha, nós temos 35 milhões de benefícios mantidos. 35 milhões. De benefícios mantidos. Tá. Nós concedemos mais ou menos, quer dizer, que dá a entrada, vai lá e saca a sua aposentadoria com o seu... Quase 5 milhões ao ano. Nossa. Essa é uma medição hoje. Em 2004, era 2 milhões. E, assim, quando teve o último concurso do INSS. Então, falta servidor. Embora a instituição tenha investido em tecnologia, hoje a Previdência é reconhecida mundialmente, o sistema previdenciário brasileiro é reconhecido mundialmente. Mas ainda assim falta investimento, falta servidor público, falta uma gestão voltada ao atendimento ao público. A pessoa, quando vai a uma agência do INSS e acha que foi mal atendida, ela... É meio que popular a pessoa dizer que aquele servidor está despreparado ou o servidor não consegue me atender. Mas você pode ter um exemplo, tem um serviço que chama Orientação e Informação. É um serviço que eu atendo. Sim. Ele só tenho 10 minutos para fazer esse serviço. Sim. Só tem 10? 10 minutos. Se não resolver nos 10 minutos, como é que faz? Se não resolver nos 10 minutos, eu tenho uma fila para atender. E eu tenho um chefe, eu tenho uma hierarquia que cobra esse tempo. Por exemplo, para conceder uma aposentadoria, eu tenho, se for uma aposentadoria por idade, 45 minutos. É isso. Então, essas coisas precisam ser reestruturadas. Você tem um modelo de gestão puramente quantitativo e que acaba gerando dados que podem facilmente serem contornados. Então, aquela gestão e aquela informação que deveria servir para que o gestor melhorasse a sua produtividade, melhorasse a sua qualidade de atendimento, melhorasse o serviço prestado à população, acaba virando uma ferramenta de intimidação na mão de gestores muitas vezes despreparados. Entendo. Sueli, nosso telespectador tem também uma pergunta. Qual é, Bárbara?
Boa noite, Sueli. Boa noite. A Jusilene Assunção, de Boa Vista, Roraima, pergunta o seguinte: por que existem agências em que servidores trabalham 6 horas por dia e outros 8 horas? São serviços distintos? Recebem mais por isso? Não. Então, esse é um outro problema que é uma reivindicação nossa na greve, que são as 30 horas, a regulamentação das 30 horas. O sistema criou, a gestão da Previdência criou um método de avaliação e se você não cumprir aquelas metas, você perde o direito de trabalhar 6 horas, você passa a trabalhar 8 horas. Então, assim, se você não cumprir o seu jornal direitinho, a gente vai aumentar. Se a sua audiência baixar... Eu estou ferrado, eu vou mandar embora. É, mais ou menos assim. Se a sua audiência baixar, você é punido e tem que trabalhar mais horas, entendeu? Sim. O problema é que alguma dessas, por exemplo, desses índices não dependem de nós. Por exemplo, se não tiver vigilância, a gente perde o direito a trabalhar 6 horas. Se não tiver chefia, um supervisor imediato, a gente perde o direito a trabalhar 6 horas. Agora, que culpa tem você se não tem vigilância? Entendo. Que culpa tenho eu? Agora, quem é o interlocutor desse diálogo? Quem está do outro lado do balcão? Você está do lado. Quem é que está do outro lado do O balcão? ministro da Previdência, Carlos... Desculpa, eu já sei mais quem é o ministro da Previdência. Carlos Gabas. Carlos Gabas. É, ele é um servidor de carreira, uma coisa inédita, por isso que o nome dele não é conhecido, talvez, da grande mídia. Não é mais aquele senador lá? Não, não é. Não é o Pimentel. Sei, vai até o tempo. É que muda muito mesmo. Até eu tenho dificuldade de acompanhar. Até eu Então, tenho, meu chefe, eu mudo muito de chefe. Hoje é Carlos Gabas, ele é um servidor de carreira, foi superintendente, foi gerente, chegou a presidente do INSS e hoje é ministro, indicado pela Dilma. Mas mesmo assim, ele tem uma certa dificuldade em negociar conosco. Nós queremos trabalhar, nenhum de nós imaginávamos que essa greve duraria tanto e, diferente do que acontece na iniciativa privada, que até os meios jurídicos acabam forçando que se sente à mesa para uma negociação, Sim. No serviço público você não tem. Né? Você diz que não tem verba, você diz que depende do planejamento, você diz que depende da Dilma, você diz que tem a crise, você diz que tem... Enquanto que nosso último aumento, o nosso último repasse foi em 2012, o Ministério do Planejamento deu para todos os servidores públicos federais 15% de aumento dividido em 5 ao ano. Então foi 5 em 2013, 2014 e 2015. Acabou e a gente agora entrou nessa negociação. E o Ministério do Planejamento parece que bateu já um martelo nos 21,3, dividido em 4 anos para todos os servidores públicos federais, isto além do INSS, Polícia Federal, INCRA. Tá certo. Sueli, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho. Tá bom, obrigada. Ok. Por falar nisso, queria lembrar o seguinte, fica aqui um convite